E eu converso agora com Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, boa tarde. Boa tarde. Bom, secretário, vamos falar de perspectivas da economia brasileira, né? Nós tivemos o relatório Focus desta semana mostrando o mercado reduzindo um pouquinho o tamanho do tombo da economia neste ano. Isso já vem acontecendo há algumas semanas. Agora a previsão é de uma retração de 4,8%. Agora o mercado também tem reduzido um pouco a projeção de crescimento no ano que vem. Agora conta com 3,31% de expansão, já chegou a 3,5%. Eu queria saber como é que o senhor vê as condições dessa transição de sairmos do campo negativo, mesmo que seja menor do que se imaginava no começo da pandemia, para um crescimento no ano que vem e um crescimento que ainda não deve compensar o tombo deste ano. Olha só, no começo da pandemia, teve gente que chegou a prever uma queda do PIB acima de 8%, acima de 9%. Hoje, todos estão convergindo para a previsão da Secretaria de Política Econômica de queda de 4,7%. Ainda é uma queda grande, mas bem menor do que o que muitos previam no começo da pandemia. Isso mostra o acerto das medidas de política econômica do governo e do apoio do Congresso Nacional e de toda a sociedade brasileira. Para o ano que vem, nós estamos focados em emprego, crédito e consolidação fiscal. Então, nós sabemos que o quarto trimestre do ano você vai ter uma recuperação do setor de serviços. Isso vai dar a tração necessária para a economia em 2021 conseguir crescer acima de 3%. E, conseguindo melhorar o lado fiscal da economia, aprovando as reformas que estão no Congresso Nacional, vamos colocar as bases de aumento de produtividade e consolidação fiscal necessárias para o crescimento de longo prazo da economia brasileira. Agora, secretário, por enquanto, além dessa questão das reformas, não se conseguiu avançar sequer com aquelas medidas que devem garantir uma maior margem de manobra do ponto de vista fiscal, como a PEC emergencial, e não se conseguiu aprovar o orçamento. O tempo é curto pela frente, se deixou essa conversa para depois das eleições, aí chega final de ano, não se sabe se haverá ou não recesso parlamentar. O senhor vê mais dificuldades nessa questão de reequilíbrio das contas, de se estabelecer uma perspectiva melhor por causa desse prazo e da forma como o assunto está sendo tratado? O Congresso Nacional tem sido um grande parceiro do governo na agenda econômica e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Olha só, nós estamos no meio de uma pandemia e no meio de uma pandemia nós conseguimos aprovar no Senado a independência do Banco Central. No Congresso Nacional conseguimos aprovar a lei do saneamento, uma verdadeira revolução no setor. Já aprovou na Câmara a nova lei de falências, já aprovou na Câmara a nova lei do gás. Então a agenda econômica está andando sim. Agora, existem questões relacionadas ao orçamento que não são novidade. Quantas vezes o Brasil virou o ano sem ter aprovado o orçamento? Veja, isso, as pessoas às vezes fazem tempestade em copo d'água. Está tudo sob controle. Nós vamos aprovar o que é necessário aprovar para o ano que vem, termos um orçamento. Se não for possível aprovar tudo, vai pelo menos aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, que nos permite pagar um dozeavos, por exemplo, como já ocorreu várias vezes no passado recente. Então, passo a passo, junto com o Congresso Nacional, estamos saindo dessa situação difícil e o ano que vem vamos recolocar definitivamente o Brasil no caminho da prosperidade e, repito, iremos aprovar, sim, todas as reformas necessárias, tanto do lado fiscal como do lado de produtividade da economia brasileira. Eu falei em junho, não sei se vocês vão lembrar, que o Brasil teria 18 meses de reformas econômicas. Mesmo durante a pandemia, temos avançado e avançado muito nessa agenda. E o ano que vem vamos continuar avançando. Nós já tivemos atrasos várias vezes em relação a essa questão de aprovação do orçamento, só que a gente vive uma situação atípica, não é? Que a pandemia exigiu um aumento muito expressivo de gastos do governo e a transição agora fica um pouco mais complicada e foi colocada em discussão aquela possibilidade de criação do Renda Cidadã, que algumas semanas atrás, até pouco tempo atrás, produziu muita volatilidade no mercado, porque todo mundo queria saber de onde vai vir o financiamento, até eu queria saber, houve desistência, o Renda Cidadã ainda vai nascer, ainda virá no orçamento do próximo ano? Olha, quem comanda a discussão sobre o Renda Cidadã é o Ministério da Cidadania. Eles é que desenham o programa, tem todo o cuidado. Então, o que eu posso dizer é que, do ponto de vista estritamente econômico, o teto de gasto vai ser respeitado. Para você gastar mais num programa, você precisa abrir espaço no teto. Ora, num orçamento como o brasileiro, que tem 1,5 trilhões de reais,
É claro que nós podemos, com muita prudência, com muita responsabilidade, avançar nessa discussão. Agora, que fique claro, para gastar mais num programa social, nós precisamos gastar menos em outros lugares. Agora, secretária, em relação à inflação, que é um outro ponto que tem gerado muita polêmica, aí nós temos visto vários índices de preços avançando. Não falo nem aqui dos IGPs, que estão na faixa dos 2 dígitos já há bastante tempo, mas o próprio IPCA, que vem batendo alguns recordes aí. Se fala de uma queda substancial, inclusive por se deixar de pagar o auxílio emergencial no final do ano, pelo corte do valor agora, então é menos dinheiro injetado na economia destinado ao consumo, que é isso que a gente tem visto aí no processo de retomada, mas enfim, o mercado continua piorando as projeções de inflação. A última previsão para este ano é 3,20%, está abaixo do centro da meta, mas há alguma preocupação adicional em relação a isso? E aí eu coloco na conversa a questão do dólar, que tem uma queda forte desde a semana passada, com essa perspectiva de vitória de Biden, que animou o mercado mundial, mas há uma preocupação do ponto de vista do Ministério da Economia com o que pode acontecer? Olha, sobre o dólar eu não vou opinar, isso é uma questão inerente ao Banco Central do Brasil. Sobre a inflação, o Banco Central do Brasil tem feito um trabalho espetacular. A inflação, ela está rigorosamente comportada, rigorosamente dentro das metas, as expectativas estão ancoradas. O que aconteceu agora foi um choque transitório e localizado. Isso passa algum tempo, volta ao normal. A mesma coisa aconteceu com o preço da carne em dezembro do ano passado. Deu um pulo, depois volta. Então, a inflação realmente está tudo sob controle, não há nenhuma preocupação adicional sobre isso. Agora, essa retomada de crescimento que o senhor está prevendo para o ano que vem, não pode dar espaço para a recomposição de preços que ficaram contidos? Não, não. Essa retomada está vindo pelo lado da oferta. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim: o auxílio emergencial vai diminuir, a economia vai parar de crescer. Não. Olha só, para que veio o auxílio emergencial em primeiro lugar? Ele veio porque as medidas de restrição de movimentação social para combater a pandemia, elas impediam o trabalhador de trabalhar. Então você passou o auxílio emergencial aos informais. À medida que o trabalhador possa voltar ao trabalho, ele volta a produzir, a produção aumenta e a economia cresce. Então a retomada do ano que vem é uma retomada pelo lado da oferta agregada. Então não há preocupação com o aumento de preço. Agora, secretário, eu queria saber como é que o senhor vê o Brasil no contexto global. Eu falava pouco dessa animação que a gente tem visto no mercado mundial, agora reforçada até com notícias mais positivas em relação à vacina, mas especificamente em relação às eleições nos Estados Unidos. Como é que o senhor vê o andamento da economia mundial e as implicações que pode ter aqui no Brasil, inclusive pela eleição nos Estados Unidos? Olha, eu não sou especialista em eleições americanas. O que eu posso dizer é o seguinte: a economia brasileira, ela foi uma das que menos sofreu com a pandemia do ponto de vista econômico. Então, graças às medidas econômicas, quando você olha o desempenho da economia brasileira, foi uma das que melhor se saiu durante essa crise. E aqui, Denise, nós temos que ser muito conscientes. Os problemas do Brasil são inerentes ao Brasil. É claro que a situação internacional pode ajudar um pouquinho, mas o fundamental para nós é aprovarmos a nova lei de falências, aprovarmos o novo PL do gás, aprovarmos o novo PL de cabotagem, aprovar a independência do Banco Central, aprovar as PECs de emergência fiscal e de pacto federativo que modernizam a relação federativa no Brasil. Ou seja, o Brasil é igual aquele time que, para ser campeão, só depende dele mesmo. É isso que nós temos que concentrar. E eu tenho certeza, vou repetir, que com o apoio do Congresso Nacional, que é um grande parceiro na agenda econômica, nós vamos triunfar e vamos continuar avançando nas reformas no ano que vem. Então, secretária, a pauta que já estaria encaminhada no Congresso seria suficiente para alavancar esse crescimento do Brasil com confiança, que é um ponto bastante importante para se garantir mais estabilidade do mercado. O senhor acha que é por aí que está a receita para a nossa economia decolar, independentemente do cenário externo? Perfeito, olha só o que está no Congresso. Nós temos uma reforma tributária no Congresso, uma reforma administrativa, uma reforma da relação federativa, que é o Pacto Federativo, uma grande reforma da regra fiscal, que é a PEC emergencial, que dispara os gatilhos tanto do teto de gasto. Nós temos toda uma agenda de cabotagem, de ferrovias, de gás, de saneamento, de nova lei de falências, de uma independência do Banco Central.
Tudo isso é mais do que o suficiente para colocar o Brasil no caminho da prosperidade. Agora, é claro, nós temos que avançar e temos que aprovar essa pauta. Eu acredito firmemente que essa pauta vai continuar evoluindo e avançando ao longo do ano que vem. Então não te preocupa essa travada que deu aí na agenda, embora tenham sido aprovadas matérias relevantes, essa travada que nós tivemos em discussões relevantes nessa fase pré-eleitoral aqui no Brasil? Pelo contrário, eu acho que foi bom. Denise, a quantidade de medidas que nós tivemos que trabalhar nesse ano, durante o combate à pandemia, foi monumental. Não é à toa que o Brasil é um dos países que, do ponto de vista econômico, foi um dos países que menos sofreu com a crise. Ora, esse tempinho é uma parada necessária para a gente respirar, ver onde a gente gastou muito, tem que diminuir, onde gastou pouco, tem que olhar com mais cuidado, temos que colocar a casa em ordem. É isso que está acontecendo. É natural esse período em eleições municipais. Vamos lembrar, Denise, que esse é o período mais longo de democracia no Brasil. Ora, será que é tão difícil assim a gente esperar 2, 3 semanas, colocando a casa em ordem, olhando onde devemos avançar, criando consensos? Porque também não adianta eu ter uma pauta que só eu apoio. Esse consenso tem que ser criado no Congresso Nacional, tem que ser criado na sociedade. É natural que esses consensos levem um pouquinho de tempo. Não há problema nenhum. Eu sei que todo mundo quer aprovar logo, quer avançar logo. Agora, paciência. Passou as eleições municipais, a pauta volta a andar. Vamos colocar as coisas nos trilhos com muita prudência, com muita serenidade e, acima de tudo, criando consensos, que é assim que se avança numa democracia. Agora, com toda a discussão que nós tivemos antes dessa pausa, ficou a impressão para muita gente que a equipe econômica, o Ministério da Economia em particular, não tinha uma posição definida em relação a determinadas questões. Por mais que o Renda Cidadã, por exemplo, vá ser discutido em outro ministério, ele depende da participação e das contas que são feitas no Ministério da Economia, né? Porque há a questão do teto de gastos, há a necessidade de redução de despesas em outras áreas. Depois nós tivemos a discussão se cria ou não aquele imposto sobre transações digitais. Então foram idas e vindas, aquela coisa de balão de ensaio que trouxe muita insegurança no país. Olha só, houveram algumas discussões que talvez tenham sido retiradas de contexto. O que eu posso dizer para você, Denise, é o que eu sempre disse. O orçamento brasileiro ele é de 1,5 trilhão de reais. Tem espaço bastante para você criar um programa social dentro do que já é gasto. Agora, para você aumentar o gasto no programa A, você precisa repensar o gasto no programa B. As regras fiscais vão ser respeitadas, o teto de gasto vai ser respeitado. Nós já falamos isso N vezes e continuamos falando. Veja, é por isso que às vezes tem um pouco de ruído, porque o orçamento brasileiro, Denise, ele foi tomado por alguns grupos. Por exemplo, eu vou aproveitar aqui na Jovem Pan e vou fazer uma pergunta para todos os ouvintes da Jovem Pan. Tá certo, uma pessoa que ganha 30 mil por mês não pode ser demitida, ter 60 dias de férias por ano e poder vender parte dessas férias? Enquanto a população brasileira, os que são formais têm 30 dias de férias, os outros nem isso têm. Poxa, são discussões que têm que ser feitas no orçamento. É isso que nós estamos propondo enquanto uma grande e vibrante democracia. É que as discussões sobre a alocação do gasto público sejam feitas no orçamento federal, sejam feitas no Congresso Nacional. Os projetos de renda cidadã, eles podem ir à frente caso você encontre consensos para diminuir gastos em outras áreas, só isso. Exatamente por essa diferença de tratamento que se discute uma reforma administrativa talvez mais ampla, que já possa ter alguma aplicação de curto prazo, se bem que a PEC emergencial já daria alguma margem de manobra em relação a gastos com a folha, por exemplo, aí falando especificamente do funcionalismo, porque a gente viu o trabalhador do setor privado ter redução de jornada junto com redução de salário e o governo com as mãos atadas em relação a esse tipo de procedimento quando se fala do funcionalismo, né? De novo, olha só, numa democracia, nós temos que avançar nos consensos. Tem gente que acha que basta o governo falar que a coisa é aprovada. Não é assim. Numa democracia, é fundamental ouvir a Câmara, é fundamental ouvir o Senado, é fundamental ouvir os grupos envolvidos. E aí você cria consensos.
A nossa reforma administrativa é o resultado de consensos. Agora, nós podemos ficar discutindo aqui 10 anos e não sair do lugar, ou irmos avançando nos consensos. A minha postura enquanto secretário de Política Econômica é avançarmos nos consensos. E esses consensos, eles estão sendo votados no Congresso Nacional. Eu repito, reforma tributária, reforma administrativa, os PLs de cabotagem, saneamento, gás, falência, independência do Banco Central. Olha a quantidade de pauta positiva. Vamos avançar onde há consenso. A hora que a gente acabar de avançar onde há consenso, aí vamos trazer outras discussões à mesa. Perfeito, eu ouvi aqui o Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Eu agradeço aí você, Denise, e a Jovem Pan pela oportunidade. Grande abraço.